eu acho que a gente tem muito que aprender na hora de identificação. As pessoas não entram no negócio, você vê que às vezes abre um restaurante, uma loja, em local tão inóspito, você leigo, fala, isso aqui não vai pegar. E não pega. Ele não analisou o risco. A percepção de uma agência de risco é muito tênue ainda no Brasil, em todos os ambientes. A gente tem, para você ter uma ideia, 120 certificados pela Alaris no Brasil só. Nós temos quantas empresas tem aqui? A Alaris só certificou 100, 120, 130, alguma coisa parecida com isso. Então, a gente não tem um profissional em abundância para isso. E nem essa discussão é profunda. Isso é número um. O conceito elementar, que a gente às vezes se ausenta dele, sabe, Sérgio, indo para mais... No nível que a gente está discutindo aqui, é um nível bastante mais elevado, mas um nível mais elementar é quando você conhece as 5 etapas fundamentais da agência de risco. Identificação, que ele falou muito bem, Giovanni explicou em detalhe. A análise, né? Análise quando você discute possibilidade e probabilidade. Avaliação, potencial de danos, né? Impacto. Que tratamento você vai dar? E o quinto item que todo mundo esquece, é monitoramento. Quando eu decido uma rotina, um trabalho de prevenção ou de tratamento, qualquer que seja, eu tenho que seguir aqueles parâmetros, acompanhar se o cenário mudou, se a minha operação mudou, se o meu cliente mudou, se a minha tecnologia mudou, eu tenho que acompanhar que os parâmetros não são permanentes, a conjuntura econômica não é igual, os conflitos políticos de país não são iguais, de repente você não consegue um chip para pôr no seu automóvel, você para uma indústria aqui. Quanto mais você conhece esse histórico dessa ciclicalidade, às vezes são ciclos, às vezes não, são puramente estratégicos. O cara pode fazer um jogo político para poder deixar você em dificuldade para negociar, e aí transcende a minha empresa, vai nas relações internacionais de país, então a coisa é muito mais ampla. Mas eu acho que desses contextos todo que você aborda, eu acho que o fundamental é a identificação. Eu me surpreendo, sabe, Giovanni, quando eu vou em empresas que as pessoas não sabem que risco são inerentes aos seus objetivos, nem sabem o que é um gerenciamento de risco. E quando eu falo que é simplesmente garantir o atingimento dos objetivos, então isso é simples, eu já tenho um orçamento, vou vender tanto, mas espera aí, o que vai obstacular isso? Aí você começa a levantar. Então, eu acho que o trabalho mais profundo que a gente faz na empresa, e ele é mais demorado, viu, Gil? Eu fiz isso, estou dizendo casos práticos. Uma planta industrial nossa de 1 bilhão, por exemplo, eu tive que fazer um trabalho que demorou quase um ano. Nós levantamos no fim de um ano 1.800 riscos. E quando fizemos tratamento de avaliação, análise de tratamento, você tem uma ideia, esses 1.800 riscos, 1.400, quase 1.500 deles saíram só com normas de procedimento. A empresa não tinha focado aquelas coisas, o cara fumando na cabine de pintura, umas coisas absurdas. Então, eram procedimentos que não existiam na companhia. Uma empresa desse tamanho, uma planta de 1 bilhão, faturava naquela época 12 bilhões, é um frigorífico muito grande. O Sérgio conhece esses meus clientes. E você vê que coisa lá, e nós tiramos isso durante um ano nas plantas industriais, fomos as mais agressivas, as mais complexas, e envolvemos toda a base, e você vai se surpreender quando grande parte das operações, não risco estratégico, mercadológico, não, das operações, quem sabia muito eram os operários. Você senta com ele, é uma riqueza de coisa, e tem instrumentos para isso, né? Você tem que discutir a árvore de falha, tem que discutir aquelas perguntas, aí se acontecer tal coisa, e ver como é que eles respondem. Então, você tem que ser um pouco saca-rolha para fazer um trabalho desse sem pressa. Você não pode ter ansiedade, você tem que trabalhar na cultura do pessoal e com cuidado de extrair um inventário de risco que te deixa trabalhar por muito tempo. Você tem a sua matéria-prima é o risco. E se você tem gargalo, né, Jorge? Tem muito gargalo. E tem etapas e pessoas diferentes que vai te informar isso. Um gargalo e não tem redundância. Não tem redundância. Se você for discutir com um peão, é um risco estratégico, você vai perder tempo. E com um chefe, com um CEO, discutir a operação da caldeira, você vai perder tempo. Então, você tem que saber o interlocutor certo para levantar esses riscos. É quem está próximo dele, quem está na operação. Então, eu acho que a gente tem muito que aprender na hora de identificação. As pessoas não entram no negócio, você vê que às vezes abre um restaurante, uma loja, em local tão inóspito, você leigo, fala, isso aqui não vai pegar. E não pega. Ele não analisou o risco. Trânsito, pessoas, consumos, demanda, comportamentos, cultura, renda, não viu nada. Ele achou que ia abrir uma loja ali, ia dar certo e não deu. E a gente fica frustrado quando vê isso, tem dó do empresário que faz. Então, essa percepção de risco está muito longe do empresário. E em termos de risco, mais ou menos, que eu tinha que comentar, era isso aqui. As ferramentas que você começou foram fabulosas. E aí, amigos, gostaram do filme? Se gostaram, dê um like, compartilhe com a sua comunidade. Inscreva-se no canal e aperte o sininho, que assim toda versão nova chega no seu smartphone automaticamente. Muito obrigado!